Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo com a TV PUC de São Paulo. Até meados do século XX, os serviços de saúde tinham uma certa precariedade no conhecimento científico, mas também tinham em compensação uma relação mais humana entre os profissionais e os pacientes. A figura do médico de família, que ia até o domicílio, que muitas vezes acompanhava o indivíduo desde o seu nascimento, foi marcante, está sendo hoje recuperada. As pessoas sentem falta dessa proximidade que foi praticamente perdida com o adensamento urbano e com a segmentação dos serviços de saúde. O profissional de psicologia, muitas vezes reconhecido mais pela sua vinculação com o consultório, tem também acompanhado essa tendência de valorização do atendimento domiciliar. No serviço público, o atendimento domiciliar tem encontrado espaço no Programa de Saúde da Família, o PSF, dentro do SUS, o Sistema Único de Saúde, onde o psicólogo passa a integrar a equipes que compõem este programa. No serviço público e privado, o psicólogo tem feito parte de equipes multidisciplinares que em vários hospitais realizam atendimento pós-hospitalar. E temos também a figura de profissionais autônomos que prestam esse serviço. Temos ainda o psicólogo fazendo o trabalho de acompanhamento terapêutico junto a pacientes com transtornos mentais. O atendimento domiciliar apresenta diferenças e diferenciais na abordagem do profissional de psicologia, pois ele vai até o domicílio do paciente e ali tem contato com informações, seu referencial social, que ele não teria se estivesse no consultório. Informações que muitas vezes não temos certeza se o paciente elegeria para contar ao profissional. Assim, esse atendimento traz também discussões importantes com relação à sua natureza e as questões éticas envolvidas nesse trabalho. Para conversar aqui hoje sobre essa questão, essa dimensão e também outros aspectos relacionados ao atendimento domiciliar, nós temos conosco Maria Cecília Rotti, psicóloga, que faz atendimento domiciliar autônomo, membro do NEPO, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicologia Hospitalar e professora de Psicologia Hospitalar da PUC de São Paulo. Antônio Lancetti, psicólogo, coordenador de saúde mental do Projeto Qualis, que é o Programa de Saúde da Família da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e Fundação Zerbini. E Ângela Penteado, psicóloga, supervisora em equipe de atendimento domiciliar em DSTAs da Prefeitura Municipal de São Paulo e professora de psicossomática do Instituto Sete Sapiens. Ângela, essa discussão da humanização do atendimento, né, que vem acontecendo em vários setores da saúde, como é que você localiza ela dentro da discussão específica na questão do atendimento à saúde? Bom, a humanização na saúde, eu acho que é uma questão que foi sendo acumulada nas equipes de saúde mental, o movimento antimanicomial. Na saúde geral, ela inicia com algumas estratégias, como a entrada dos familiares, principalmente na pediatria, nos hospitais gerais, familiares acompanhando pacientes, e depois se alastra para todas as outras especialidades. Eu acho que trazendo uma discussão dentro da equipe dos seus referenciais, não mais só de cuidados ao corpo, mas de toda a subjetividade, de outros sofrimentos que estão ali colocados também. Bom, Cecília, e no setor privado, você entende que essa discussão da humanização chegou deste jeito também, ou ela tem características próprias a esse setor? Eu acho que no setor privado ela tem algumas características próprias. Eu acho que tem envolvido aí uma questão que é o custo, né? Eu acho que para o hospital é mais interessante muitas vezes mandar o paciente para casa, porque às vezes o paciente está internado e já não tem muito mais o que fazer por ele, então ele precisa rodiziar o leito. E existe uma série de empresas que a partir de então são as empresas de home care, que são empresas formadas por uma equipe multiprofissional de médicos, enfermeiras, auxiliares, atendentes, que fazem uma avaliação de todo o equipamento que o paciente vai precisar para casa, e eles montam um mini hospital, às vezes uma mini UTI na casa do paciente, né? Eu acho que hoje isso é uma prática bastante difundida, já visto um número enorme de serviços de home care que tem, quase todo serviço. Você fala esse atendimento domiciliar, por esta equipe, né, de saúde que faz uma avaliação no hospital para ver tudo que o paciente vai precisar,
e para poder dispor de todo esse equipamento para montar na casa do paciente e ele ser assistido por essas pessoas. Nessete, nessa tentativa do serviço de saúde de buscar uma maior chamada humanização da relação com o paciente, que papel que você acha que cumpre essa possibilidade de um atendimento no domicílio? Olha, eu acho que realmente esta ideia da nossa prefeita Marta Suplicy de fazer 70% da nossa população mais necessitada nos 4 anos terem um programa de saúde da família, vai trazer uma revolução para a cidade de São Paulo. Porque o que o programa de saúde da família veio acrescentar um pouco mais ao Sistema Único de Saúde é que, como tem o agente, uma pessoa, que é o agente comunitário de saúde, que mora no bairro e visita pelo menos uma vez por mês cada domicílio é aqui fora, embaixo da ponte, a todas as pessoas que moram naquele local, e isso cria uma continuidade do tratamento, porque veja, essas equipes de saúde da família, elas vão ser responsáveis por um número limitado de famílias, 1000 famílias. É uma equipe de 9 pessoas, médico, enfermeiro auxiliar de enfermagem, 2 auxiliares de enfermagem, e 5 ou 6 agentes comunitários. Com a retaguarda dos ambulatórios e dos hospitais, você tem uma continuidade e você descobre pessoas que precisam de atendimento e que não demandam. Aliás, os casos mais difíceis são aqueles que às vezes não chegam ao serviço de saúde. Você só sabe que foram a óbito e você nem passou lá. Então, veja só, isso dá uma integralidade ao tratamento. E por exemplo, no programa de saúde da família, todos os usuários, as pessoas, os pacientes, conhecem seu médico e seu enfermeiro pelo nome. E o médico e o enfermeiro conhecem a sua família, não pelo número de prontuário, sino pelo nome. Aquela família que mora lá, que veio de tal local, conhece um rudimento da biografia. Tem a história das pessoas. Isso, tem a história. Então você tem a história, sabe como a pessoa mora, as condições em que ela habita, em que ela trabalha, em que ela desenvolve sua vida, você tem uma capacidade de conhecimento, uma nova clínica fantástica. Você está falando de um programa de saúde da família que vai até o domicílio. Você trabalha como autônomo atendendo a chamado das pessoas que estão precisando do seu trabalho no domicílio. Nessa sua experiência, que é um pouco particular nesse sentido, quem chama, quem tem precisado do trabalho do psicólogo no domicílio? Então, eu não sei se ficou muito claro, quer dizer, eu estava falando da questão do home care, nós não temos nada a ver com a equipe de home care. Aliás, acho que raramente uma equipe de home care tem o profissional psicólogo trabalhando junto ao doente durante o período que ele necessita, né? Então, nós somos um grupo de profissionais, psicólogos clínicos, todos temos experiências em psicologia hospitalar. Então, nós temos esse grupo que nós atendemos a pessoa em casa e depois, se ela vai para o hospital, a gente vai para o hospital, se ela vai para o asilo, a gente vai para o asilo, se ela volta para casa, a gente vai para casa. Então, geralmente, as pessoas que nos procuram são médicos que conhecem o nosso trabalho, que acabam indicando para a família aciona. As famílias que eventualmente acionam. Quem? Que tipo de... Então, são pacientes, nós atendemos basicamente todos os pacientes acometidos por alguma doença orgânica que impossibilita esse paciente de se locomover até o consultório. Então, geralmente são pacientes terminais, alguns pacientes em cuidados paliativos, pacientes que sofreram algum acidente, estão imobilizados por algum tempo. Às vezes a gente faz um atendimento pré-cirúrgico, uma preparação pré-cirúrgica, então a gente começa em casa, acompanha o paciente no hospital durante a cirurgia, acompanha o pós-cirúrgico em casa. E, eventualmente, alguns pacientes que, por exemplo, têm algumas questões psicológicas que impossibilitem esse paciente de ir até o consultório. Então, o paciente com a síndrome de pânico, que não consegue sair de casa, a gente começa a atender o paciente em casa, quando ele puder se locomove, né? Obesidade mórbida, às vezes a gente tem pacientes de obesidade mórbida, o paciente não consegue sair de casa, não consegue levantar, não consegue se locomover, né?
uma variedade de situações. Uma variedade de situações muito grande. Do ponto de vista do setor público, essa opção do atendimento domiciliar traz também questões relacionadas a custo, a humanização. Do ponto de vista clínico, quando uma infecção hospitalar, quando o paciente consegue ser tratado em casa, a situação é muito favorável, né? Porque permanecer em ambiente hospitalar, você ficar exposto a bactérias dificílimas de tratar, né? Isso é um fato. Então, se é possível, certo, tratar em casa, às vezes, depende do caso, em um momento, né, certo, mas é desejável e mais barato e mais eficaz. Em Santos, na época em que eu integrei lá, a época da prefeitura do PT, da prefeitura que já de 89, das duas gestões, nós implantamos o programa de internação domiciliar público. E porque muitas doenças degenerativas podem ser tratadas em casa. Para isso é preciso de uma equipe que instrua os cuidadores, que veja os recursos, que analise, que às vezes não é a família nuclear que tem possibilidades, é o vizinho, é o, sei lá, os recursos mas é preciso que a pessoa seja cuidada. Senão a pessoa faz escala porque ninguém cuida do velho que está em casa. Então, precisa ser analisado caso a caso. Agora, tem a potencialidade enorme. Bom, você está entrando já também no jeito como deve se fazer esse atendimento, e esse será um assunto de conversa no nosso segundo bloco. Então, diversidade vai ficando por aqui, mas volta já já para continuar falando sobre psicologia e atendimento domiciliar. Fique conosco. Caros amigos, a revista que vai fazer sua cabeça funcionar. Nem que seja no tranco. Revista Caros Amigos, para quem sabe ler. Estamos de volta com Diversidade, uma parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo com a TV PUC de São Paulo. Hoje estamos aqui conversando sobre psicologia e atendimento domiciliar. Anstete, você começava a falar um pouco como é que se dá esse atendimento no domicílio, que questões que estão envolvidas, quando você chega lá dentro do domicílio para atender, o que muda na postura do profissional que está no consultório, que está no domicílio, que questões que você... É muito diferente, porque você atende pela necessidade, né? Você atende o caso mais complicado, o caso que está com risco de morte e que não procura. Por exemplo, é sabido na clínica de toxicodependência, de toxicomanias, que os protocolos clínicos tradicionais não funcionam, porque a pessoa não procura. Em vez, quando você detecta uma situação, tem um agente comunitário que mora lá, você vai planejar uma intervenção e aí você se coloca o problema da liberdade. Porque você imediatamente vai dizer, por que eu vou atender? Nós, por exemplo, há poucos dias atrás, fizemos uma intervenção, 8 pessoas fomos no domicílio para tirar um senhor esquizofrênico que fazia um ano que não saía da cama, nem tomava banho, não fazia nada. Para isso nós temos que escutar, fazer visitas, ouvir os parentes, ver os recursos que tinha aquela família e fizemos uma intervenção para tirar o sujeito de lá. Ele falava, não posso sair aqui que eu estou cuidando dos meus mortos. E o que é teus mortos? Quem são seus mortos? Veja, nós fizemos aquela intervenção. Se não tivéssemos feito, se você vê a pegar esse sujeito agora, você não conhece mais ele, corta o cabelo, está bonito, está se integrando de novo na vida social, certo? Ninguém sabia daquele sujeito, porque nunca lhe procuraria um serviço, certo? Então esse tipo de coisas acontecem. E realmente você chega numa circunstância que você conhece muito, de um golpe de olhar, você entra num domicílio, certo? Você vê como a pessoa mora, como aquela família está estruturada, certo? Que regras fixas tem,
você intervém no seio da violência das cidades mais problemáticas do país. Certo? Para isso é preciso de uma sutileza enorme. Cecília, na sua experiência, o que é diferente dessa postura que o Lancete tem chamado a atenção do profissional quando está no domicílio? Então, acho que a grande mudança é que quando a gente, aliás, como psicólogo, a gente é formado, né, a universidade toda a gente é formado a receber o paciente ou no consultório ou na clínica escola, que é um lugar organizado, cada terapeuta organiza seu consultório do jeito que ele quer, põe onde fica a cadeira dele, onde vai ficar o paciente, onde que é a porta, o melhor lugar, enfim. Então, a gente está acostumado a receber paciente no nosso universo, no nosso horário, na nossa disponibilidade, né? Eu acho que quando a gente entra na casa do paciente, nós estamos entrando na intimidade dele, né? Então, a gente toca, bate na porta, você não sabe o que você vai ver, o que você vai encontrar. É no horário dele, nem sempre é o melhor horário para você, é o horário que ele está mais ou menos disponível. E ali está tudo escancarado, né? Acho que é como ele falou, está tudo escancarado. Você vê quadros na parede, você vê santinho, você vê se a casa está arrumada, se não está, a família, as intervenções familiares. Agora, eu acho que no nosso caso, acho que é um pouco diferente da intervenção que ele faz. Nós estamos indo lá para atender a pessoa doente. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado para não se contaminar com tudo isso e querer intervir nessas coisas. Eu não vou fazer terapia familiar. Eu estou indo lá para atender a pessoa que está doente, que o fato de ela estar doente mobiliza uma série de questões psicológicas que devem ser tratadas e cuidadas até para poder melhorar clinicamente. E o papel da família está voltando sempre nas falas, né? Uhum. Como é que você percebe esse papel da família ou da comunidade, de quem está do lado? Você falou há pouco tempo de um cuidador que você vai acabar também se colocando naquele grupo. Como é que você viveu, na sua experiência, essa situação? Eu acho que as pessoas que estão cuidando de alguém em sofrimento, seja ele orgânico, seja ele mental, de uma maneira ou outra também acaba se mobilizando, ou por questões da dor, da culpa, da impotência, né? Uhum. E acho que essas famílias, esses cuidadores, precisam também de uma atenção bastante especial. Se no caso o psicólogo está em acompanhamento, em escuta da intimidade do doente, acho que é muito delicado estar avaliando um pouco esses vínculos familiares e o quanto o mesmo psicólogo se colocar para lidar com as angústias também da família possa ou não causar uma interferência no andamento do tratamento. Você estava chamando de cuidador aquela pessoa da família que vai ficar um pouco mais em contato com a pessoa que está, por exemplo, de cama ou precisando de cuidados especiais naquele período. Isso. E essa escolha do cuidador, na sua experiência, deve considerar que questões? Eu acho que deve considerar primeiro o conforto para o doente, né? Acho que esse é o primeiro critério. Depois eu acho que a estrutura desse cuidador, dele poder suportar a tarefa difícil que é estar diante de uma doença, estar diante de um sofrimento. Para isso eu acho que o preparo, como o Lancete dizia, desses cuidadores, o acompanhamento mais sistemático de uma equipe, tanto o psicólogo quanto os outros atores da equipe de saúde, são fundamentais para que o cuidador se invista daquilo que antigamente ficava só com as equipes de saúde. Tanto o cuidador como o agente comunitário, como os familiares, acho que são termos que se aproximam aí na tarefa dessa assistência, né? Lancete, como é que você percebe essa questão dos vizinhos, da comunidade, do envolvimento da família? Como é que isso deve ser trabalhado pela equipe? Veja, a Organização Mundial de Saúde, ela demonstrou que mais ou menos 1% da população era esquizofrênica, né? Tem 1% esquizofrênica nos países ricos e nos países pobres, não depende das condições econômicas. Porém, os esquizofrênicos se reabilitam mais nos países pobres que nos países ricos. Por quê? Porque onde moram 8, entra um nono. Onde moram 2, não entram 3. As classes sociais mais abastadas têm muito mais dificuldade em receber, ter tolerância com os diferentes, certo? Então, a potência que tem os programas de reabilitação, que trabalham no território, no domicílio onde as pessoas moram, ela é imensa. Agora, o profissional de saúde, ele é acostumado a resolver o problema e encaminha.
resolve o problema, ele não é preparado a lidar com o sofrimento humano. Entendeu? E o sofrimento humano, porque quando ele é obrigado a trabalhar com as mesmas pessoas, que conhecem a história, vai passando o tempo, e vai se adentrando na vida daquelas pessoas, eles não aguentam. Então é preciso que traga uma equipe de saúde mental junto. Porque qualquer circunstância em que você comece a saber a vida daquela pessoa, e que aconteceu, e que um tem uma briga de gangue e morreu, ele não se desvencilha do paciente, ele não pode passar para frente. Então ele tem que aprender a lidar com o sofrimento humano. Então, seja mais grave, tem que estar preparado para isso. Todos, porque esse negócio de conhecer a vida da pessoa, e você parar de considerar o prontuário, cria uma necessidade de todo mundo simbolizar, encontrar um recurso, fazer um trabalho psicológico que lhe permita passar para outra, senão as pessoas adoecem junto com os pacientes. Cília, a gente está falando, né, já te dou a palavra, sempre da família como o melhor lugar, né, para o paciente, em tese. Na sua experiência, como é que na prática isso vai se colocando? Na minha experiência, eu já encontrei famílias ausentes, né? Já atendi uma senhora que morava sozinha, com 2 empregadas, eu nunca vi ninguém da família. As filhas, nunca vi ali junto, nunca falaram comigo para pedir o atendimento e dizer para onde a mãe estava indo. Eu comecei em casa, depois ela foi para o asilo, me ligaram, ela está indo para o asilo, ela está indo para o hospital, né? Então, eu tenho pensado muito nisso, eu tenho percebido assim, que apesar da gente achar que a família é o ideal para o paciente, depende do histórico da família, né? Então, eu não sei que papel esse doente ocupou na família até então. Eu não sei se ele foi uma pessoa querida, se ele não foi uma pessoa que de repente maltratou os outros membros, se ele foi uma pessoa ausente, se ele foi uma pessoa que fez esses membros sofrerem. Agora ele adoeceu. Então eu percebo que muitas vezes a família pensa assim, agora cabe a mim cuidar dele? Né? Quer dizer, a vida toda não deu nada, foi um ausente, agora a gente tem que cuidar dele. E que isso acaba sendo trazido para eles como sendo a melhor coisa para ele. Nem sempre se pergunta se é a melhor coisa para a família. Então acho que tem famílias que, nossa, elas super cuidadosas, envolvidas, zelosas. Tem famílias que não. Né? Tudo isso tem que ser considerado quando você desenha o seu trabalho. Exatamente, quando se pensa em levar ele para casa, né? Ou muitas vezes isso acontece depois que ele está em casa, né? Você até teve a intenção de cuidar e na prática percebeu que esbarrou num limite, não dá, é muito pesado, desestruturou, desorganizou a família, a dinâmica, um monte de coisa, né? E a gente está falando aqui de experiências diferentes, né? De você que é chamada para entrar na casa, do Marcelo que tem uma experiência do Estado, um pouco organizadamente, indo até o domicílio, cuidar da saúde. A Ângela que tem um trabalho específico numa população também em casa, que está sofrendo de uma patologia específica. Né? Mas todos vocês trazem uma questão comum, que é esse acesso que o profissional tem quando entra no domicílio a muitas coisas sobre a vida da pessoa, né? Informações que talvez aquela pessoa necessariamente não colocasse à disposição do profissional fora dali. Como é que você percebe essa questão ética envolvida com esse trato, com essas informações todas que ficam escancaradas para o profissional no domicílio? Do problema ético deve ser repensado toda hora. Porque você exerce poder imenso. Então, não adianta a gente falar assim, eu vejo o poder do psiquiatra. Quem vai fazer a reforma psiquiátrica, quem vai mudar as coisas, exerce um poder também. Então, o poder de escuta é uma coisa impressionante. Você conhecer a cultura da pessoa, saber se ele é crente ou um bandista. Você vai falar com o que nós chamamos assim, todo mundo tem um interlocutor invisível. Né? Se você entrar em contato com esse interlocutor invisível, você vai ter uma adesão a um programa que pode vir a mudar a vida daquele grupo familiar. Agora, Cecília, essa consciência desse poder que a gente tem, desses limites éticos colocados para o trabalho, você acha que estão presentes no cotidiano desse atendimento domiciliar? O que eles trazem de importância para esse trabalho? Essa questão de entrar em casa,
eu acho que a gente tem que passar por essa reflexão, que eu sempre falo, atendimento domiciliar não é psicologia delivery, né? Que hoje você liga no telefone, pede a pizza, pede não sei o quê, não vai fazer, estou cansado, vou ao psicólogo também. Né? Que às vezes a gente vê, às vezes eu pego lá a revista da Veja, tem aquele anúncio, então tem lá, atendo criança, adolescente, adulto, gestante, e também atendimento domiciliar, quer dizer, não é uma coisa, uma vantagem a mais que você oferece para você ter um crédito, um diferenciador de outro terapeuta. Acho que como ele está falando, quer dizer, a gente tem que ter uma formação, uma reflexão. Acho que cada paciente que você atende, cada casa que você entra, a gente tem questões sobre o que viu, sobre o que faz, sobre o que eu estou fazendo ali, sobre a questão ética, sobre a formação, sobre o cuidado. Eu acho que cada paciente traz questões super específicas. Eu acho que tem que ter uma disponibilidade para estar aprendendo. Eu acho que é uma coisa novíssima. Eu acho que hoje está se abrindo isso, uma coisa muito nova, e que eu acho que a gente tem que se preparar para isso. Eu acho que não dá para simplesmente... Agora, acho que retomando um pouco a ideia, né, da transposição do enquadre que a gente vai tendo na formação para o atendimento domiciliar, eu penso que a psicologia tem uma contribuição para as equipes interdisciplinares e que muitas vezes fazem sobreposição de ações, sobrecarregam o paciente no domicílio, cada um com a sua especificidade. Isso os serviços de home care estão percebendo, que eles estão começando a chamar o psicólogo para fazer esse acompanhamento na hora que dá um pepino. Ajudar a programar as ações, né? Ajudar a que os outros profissionais que têm manejos muito específicos, como uma fisioterapia, como um curativo, como uma medicação, possam também levar em conta o momento daquela pessoa, a subjetividade, a sua história. Então, acho que o psicólogo, às vezes, não entra como um ator direto num modelo psicoterápico ou de uma intervenção, mas muitas vezes ajudando a equipe a se organizar e poder oferecer as suas ações de uma forma um pouco mais organizada e mais cuidadosa. Diversidade vai ficando por aqui. Nós conversamos hoje sobre atendimento domiciliar e a psicologia. Espero vocês em outubro, quando voltamos com mais um programa Diversidade com o tema Psicologia e Terceira Idade. Fique conosco. Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo.